Ok, muito boa tarde, amados irmãos da África, né, especialmente Moçambique, os irmãos do Brasil, seja muito bem-vindo. A irmã da Angola, que mora aqui no Brasil, é uma aluna também da nossa escola bíblica, lá do estado de Goiás, né? Seja muito bem-vindo todos nesta tarde. Hoje nós vamos fazer a aula de número 6 dos Evangelhos, né? Aula de número 6. Os Evangelhos. Aula número 6, os Evangelhos. E deixa eu ver como é que tá a luz aqui do... Tem um controle aqui, um controlinho. Deixa eu ver se ficou melhor assim. Deixa eu ver. Os Evangelhos, deixa eu ver aqui mudando a luz aqui. Ver se fica mais claro. Acho que assim é melhor, né? Acho que assim. Os Evangelhos, ok. Então, ok, nós estamos aqui na aula número 6. Sejam muito bem-vindos a todos nessa tarde, né, sobre os Evangelhos. E nós vamos orar para iniciarmos nesse momento. Sejam muito bem-vindos todos que vão estar assistindo ou ouvindo a aula. Sejam muito bem-vindos nessa aula de número 6. Amém? Vamos orar então. Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, nosso Deus, nosso Pai. No nome glorioso de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós te louvamos, te exaltamos, glorificamos o nome do nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, o Messias de Israel, o nosso Redentor. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de poder abrir sua palavra, ó Pai, e pensar com o Senhor, ser instruídos por meio da sua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por usar a palavra para nos instruir, para nos animar, para nos dar motivações novas, para que possamos correr a corrida da fé, com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Te amamos, te adoramos. Estenda suas mãos sobre cada aluno, cada aluna nesse momento, sobre os seus familiares. Supre suas necessidades, ó Pai, física, emocional, financeira, espiritual. Cuida de cada um deles. Não deixe nenhum deles perder o ânimo de estudar sua palavra, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, ó Deus, no nome glorioso de Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Ok. Olha, eu particularmente gosto muito, né, dessa aula que eu vou dar hoje, que é sobre o Evangelho de João. Né, nós vimos que Mateus apresentou Jesus como o Messias, o Rei de Israel. Nós vimos Marcos apresentando Jesus como servo sofredor. Nós vimos Lucas como apresentando Jesus como homem divino, filho do homem. E aqui nós vamos ver João. João apresenta Jesus como o divino homem, o próprio Deus, o Deus de toda a terra, o Deus glorioso que criou os céus e a terra. E sem ele nada se fez. E nós vamos ver nessa aula sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João apresenta Jesus como o Filho de Deus encarnado, o Verbo divino que veio trazer vida eterna e revelar o Pai. Diferente dos outros evangelhos, ele foca em reflexões teológicas profundas e grandes discursos, estruturando-se em dois pilares principais. Número 1, o livro dos sinais. Relata 7 milagres, e nós vamos ver cada um deles nessa tarde, nessa aula. 7 milagres de Jesus, como a transformação de água em vinho, a ressurreição de Lázaro, tudo isso para provar a sua divindade e exigir fé daqueles que estão lendo, né, alimentando da palavra de Deus. Número 2,
o livro da glória. João é o livro da glória, né? Foca nos ensinamentos íntimos de Jesus, sua paixão, morte, ressurreição, destacando o amor ao próximo e o consolo do Espírito Santo. Uau! Fantástico! Né? O propósito do livro de João é resumido em um dos seus versículos mais famosos. Né? Em João 30, versículo 31, nós vamos... João 20. João não tem capítulo 30 aí, irmãos? João capítulo 20. Evangelho de João capítulo 20, versículo 31, está escrito. João capítulo 20, versículo 31, está escrito: estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Uau! Fantástico! O tema do livro de João, irmãos, é Jesus, o Filho de Deus, o Deus vivo, o Deus eterno, né? E o Evangelho de João, como eu falei, é o mais teológico dos evangelhos, escrito pelo apóstolo João, o mesmo que escreveu 1 João, 2 João, 3 João, e sabe, tem uma conexão entre as cartas de João e o Evangelho de João, como também é o mesmo João que escreveu Apocalipse. É o João que nasceu, encostou a cabeça no ombro de Jesus e disse: sou eu, Senhor. Quando Jesus estava falando de um traidor no meio deles, que referia-se a Judas Iscariotes. Mas, interessante para nós, que o Evangelho de João, o apóstolo João, né, o propósito central é provar que Jesus é o Messias, e o Filho de Deus, o Deus eterno, para que todos os leitores de João tenham vida eterna. Tenha vida eterna. Por exemplo, a divindade e humanidade de Jesus. Diferente dos outros evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, diferente dos 3 livros, João não começa com o nascimento terreno. Ele não começa falando sobre genealogia, ele não começa falando de João Batista, ele não começa falando sobre as coisas terrenas. Pelo contrário, ele começa com a origem eterna de Jesus como o Verbo, Logos. A encarnação é o tema que une a divindade e a humanidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo não era um Deus, o Verbo era Deus. O Deus de toda a terra. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Então, o Verbo divino. Olha lá, João 1. Olha comigo, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 1. Eu acabei de citar aqui, mas vamos ler de novo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Era Deus. E o Verbo era Deus. Aqui prova que Jesus é o próprio Deus. Irmãos, só para nossa edificação e para nossa instrução nessa aula, Jesus, ele é o próprio Deus. Nós vimos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade Santa, né? Nós vimos na aula de pneumatologia, né? A doutrina do Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E Jesus, no Velho Testamento, ele apareceu várias vezes no Velho Testamento. Aí você fala, mas como o pastor Jesus apareceu no Velho Testamento? Ele apareceu como teofania, né? Como quando fala sobre o anjo do Senhor, teofania. Deus antes da sua encarnação. Teofania. O anjo, quando fala sobre o anjo do Senhor, no Velho Testamento, refere à pessoa de Jesus Cristo. O anjo do Senhor
Tá dando para ler? Ixi, o vermelho aqui não tá dando. Deixa eu apagar aqui e escrever com azul, né? O teofania é a fala do anjo do Senhor, fala de Jesus Cristo. Deu um pouquinho. Teofania. Quando refere ao anjo do Senhor no Velho Testamento, está referindo-se a uma pessoa de Jesus Cristo antes da sua encarnação. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 18, quando os dois anjos apareceram a Abraão e anunciou o nascimento de Isaac, um dos anjos era Jesus, teofania, antes da encarnação. Ele falou para Jesus, para Abraão, que Sara, com 89 anos, ia conceber, ia dar à luz um filho. Abraão, com 99 anos, pensa nessa cena. Deus falando para Abraão, você vai ser pai. Abraão olha para Sara com 89 anos, ele com 99, ele fala, é impossível. É impossível. Mas ele olha para Deus, imagina a cena, ele olha para Deus e fala, Senhor, quando é que o filho há de nascer? Isto é fé. Porque Deus, o nosso Deus, é o Deus do impossível. E Abraão foi chamado amigo de Deus, porque ele creu. O anjo do Senhor apareceu a Abraão, em Gênesis 18. Também em Juízes capítulo 6, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, apareceu a Gideão, em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Quando os medianitas estavam igual gafanhotos, devorando tudo de Israel. Israel plantava, eles vinham e destruía tudo. Colhia, Israel pastoreava o gado, eles vinham e matavam tudo. Gideão estava escondido, né, em Ofra, que pertencia a Joás. Né, ele estava ali malhando trigo. E o anjo do Senhor apareceu a ele em Juízes capítulo 6, versículo 12. Estou lendo a Bíblia aqui, meus irmãos. Juízes capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Homem valente? Onde está o homem valente? O anjo do Senhor, ali era Jesus Cristo, antes da sua encarnação, teofania. Ali era o próprio Deus falando com Gideão. E nós sabemos a história aqui no versículo 13. Gideão, né, respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas suas mãos. Olha o versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E Gideão respondeu, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Olha, Gideão, no versículo 19 de Juízes 6, em versículo 19, Gideão preparou um cabrito e bolos asmos e uma éfa de farinha e carne, e pôs no cesto e o caldo numa panela e trouxe-o debaixo do cavalo e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre uma penha e derramá-los por cima do caldo. E assim fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne dos bolos asmos, e então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. O anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi
o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar e ao Senhor ele chamou o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiezritas. Olha, então Gideão viu o próprio Senhor Jesus antes da sua encarnação, teofania. Também, quem é outro que viu Jesus antes da encarnação? Manoá, pai de Sansão, em Juízes 13, né? Um casal de idosos, Manoá e sua esposa, né? Ela era estéril, não podia ter filhos, já idosa. O anjo do Senhor veio encontrar com ela e disse: ó, você vai conceber, vai dar à luz um filho. O nome dele será Sansão. Ele será chamado... capítulo 12. Perdão, capítulo 13. Ele será chamado de Narizeu. Narizeu, no versículo 7. Consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Manoá não estava presente, o esposo. Então Manoá, no versículo 8 de Juízes 13, Juízes capítulo 13, versículo 8, Manoá orou ao Senhor e pediu que o anjo do Senhor voltasse e revelasse tudo para ele e para a mulher, como o anjo do Senhor tinha aparecido à sua esposa. Aí o anjo do Senhor voltou. No versículo 9, Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Ela correu e chamou o seu marido Manoá, né? E então, olha só o que é fé. Um casal de idosos. Manoá nem tinha visto o anjo do Senhor antes. Aí o anjo do Senhor veio, no versículo 12, Manoá disse: quando se cumprir as tuas palavras, qual será o modo de viver o menino e o seu serviço? Ou seja, para Manoá, um idoso, sua esposa idosa, estéril, para Manoá, aquilo já era um fato. Deus disse, Deus fez, é um fato e nós cremos. Manoá, um homem de fé. Ele falou: quando o menino nascer, o que nós vamos fazer? Como vai ser a sua vivência? E o anjo do Senhor explicou, né, de novo. Aí o Manoá falou: permita de deter um pouco, no versículo 15. Vou apresentar um sacrifício ao Senhor. E ele apresentou o sacrifício ao Senhor. Porque aí no versículo 16, na parte B, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. No versículo 17, perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Ó, o nome do anjo do Senhor é maravilhoso. Lembram de Isaías 9, versículo 6? Eis que o menino vos nasceu, seu nome será maravilhoso. Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte. Esse menino maravilhoso, que haveria de nascer, e nós sabemos que nasceu na manjedoura em Belém, na cidade do pão, e seu nome é Jesus Cristo. Ele apresenta aqui a Manoá, antes de ser encarnado, como teofania. E olha, aqui o anjo do Senhor era o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus. Olha, você vê, Manoá fez o sacrifício no versículo 20. Sucedeu o quê? Subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. No versículo 21, nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Versículo 22, disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Olha aqui Manoá falando. Em Juízes capítulo 13, versículo 22, referindo ao anjo do Senhor, a Jesus Cristo antes de encarnar. Disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus.
A mulher de Manoá deu uma sacudida nele no versículo 23. Porém, sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria das nossas mãos o holocausto. Ó, amados, então Jesus apareceu aqui como anjo do Senhor. E ele apareceu também, sabe quem mais? A Cedraque, Mesaque e Abednego. Em Daniel 3, quando eles estavam na fornalha acesa. Nabucodonosor jogaram os três, Cedraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha acesa. E quem estava com eles na fornalha acesa? O anjo do Senhor, Jesus Cristo. Andando com os três dentro da fornalha. Nenhuma chama, nem um fio de cabelo queimado, nem um cheiro de queimado, nem as suas roupas queimaram. Porque o Senhor Jesus estava lá. Então, João, quando voltamos para o Evangelho de João, o Evangelho de João apresenta Jesus como o Deus, o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador. E fazendo uma conexão. Aqui no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1. João apresenta Jesus como Deus vivo, o nosso Deus. Uau! E ele fala, relata também nas suas cartas, por exemplo, na primeira carta de João, olha lá comigo, primeira carta de João, ele começa a carta seguinte, 1 João, capítulo 1, versículo 1 e 2, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, que os nossos próprios olhos que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto. E dele damos testemunha, vos anunciamos a vida eterna, a qual está com o Pai e nos foi dada e manifestada. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Aqui é o próprio João escrevendo sobre Jesus Cristo. E ele termina essa primeira carta falando que Jesus, assim como no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que João apresenta Jesus como o verbo próprio Deus, ele termina a primeira carta de 1 João falando, ó, Jesus, ele é o Deus de toda a terra. Abre a sua Bíblia. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 20. João fala o seguinte, 1 João capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, João, no Evangelho de João, revela Jesus como o próprio Deus, o divino homem. E ele afirma nas suas epístolas, em 1 João, ele termina falando, 1 João capítulo 5, versículo 20, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, 1 João capítulo 1, volta lá em 1 João capítulo, volta lá em João, perdão, no Evangelho de João capítulo 1. Ele continua falando aqui, olha, no Evangelho de João capítulo 1, versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. No versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha, Jesus é Deus, se fazendo carne para habitar entre homens, cheio de graça e verdade. O próprio Deus. O próprio Deus. Nós vamos ver daqui a pouco que nada se fez sem a presença
de Jesus. Ele estava na criação, no início, o Verbo, o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, o Deus Filho, o nosso Deus, o nosso Redentor. Então, o Evangelho de João, deixa eu apagar aqui. O Evangelho de João apresenta 7 sinais milagrosos. Não vamos falar sobre eles durante essa aula, né? Os 7 sinais milagrosos. Mas só como introdução aqui, né? João organiza a primeira metade do seu Evangelho em torno de 7 sinais messiânicos. Esses milagres não são apenas feitos extraordinários, mas símbolos que revelam a identidade de Jesus Cristo como Deus. Por exemplo, a transformação de água em vinho, nós vamos falar mais daqui a pouco, né? A cura do filho do oficial do rei, a cura do paralítico no tanque de Betseba, multiplicação dos pães e peixes, Jesus andando sobre as águas, cura do cego de nascença, ressurreição de Lázaro. Nós vamos ver daqui a pouco esses milagres mais, assim, completos daqui a pouco. Então, Jesus revela, em João, no Evangelho de João, revela esses 7 milagres que apontam para o Filho de Deus, o Deus de toda a terra, Jesus Cristo, o nosso Redentor. Também, no Evangelho de João, nós vamos falar daqui mais sobre isso daqui a pouco, apresenta os eu sou, né? Os judeus criam que somente o Mashiach ben Davi. Só o Mashiach ben Davi poderia dizer em Jerusalém, em Israel, eu sou. Essa frase, eu sou. Como Deus apresentou para Moisés em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Eu sou o que sou. Só os judeus creem que somente o Mashiach, o Messias, filho de Davi, poderia falar em Israel, eu sou o que sou. E Jesus, por 7 vezes, e no Evangelho de João, falou, eu sou o que sou. E nós vamos ver cada um desses eu sou daqui a pouco. Jesus provando que ele, o Filho, é Deus. Deus Filho, Jesus Cristo. E João trata desses pontos tão importantes para nós e tão crucial para cada um de nós. Sabe, eu sou o pão da vida. Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Jesus disse por 7 vezes, eu sou. E nós vamos falar cada um daqui a pouco. Então, no versículo central de João, irmãos, a essência do Evangelho é o amor de Deus pela humanidade. É resumida em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. O contexto deste versículo de João 3,16 narra uma história interessante. A história de Nicodemos, que era um fariseu, um doutor da lei, que ele foi ter durante a calada da noite com Jesus Cristo, porque ele tinha medo de ser visto durante o dia com Jesus. Ele foi na calada da noite, ele tinha perguntas para Jesus, e ele foi questionar Jesus sobre as perguntas, e Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, importa que um homem para ser salvo tem de nascer de novo. Nicodemos disse, como se sucederia isso? Eu já sou velho, minha mãe já faleceu, como eu posso voltar no ventre da minha mãe? Jesus, você é um fariseu, doutor da lei, e não sabe? Não importa que o homem nasça da água e do Espírito. Esse é o nascer de novo. Água referente à palavra e o selo do Espírito Santo no momento que nós nascemos de novo. Sabe? Aí vem João 3,16. Jesus disse antes, olha, assim como
Lá em Números 21, quando as serpentes estavam mordendo, né, os hebreus no deserto, eles estavam morrendo em poucos minutos, e Deus mandou Moisés levantar uma serpente de bronze, e todos que eram mordidos pela serpente, se me olhasse para a serpente de bronze, era salvo, era curado. Então necessitava o quê? Fé. Era mordido pela serpente, em Números 21, tinha de virar e olhar para a serpente de bronze. Aí era curado. Jesus, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado da terra. Né? Ele fala, com este propósito eu vim para esta hora, em João 12, 27. Em João 12, 27, com este propósito, e quando for levantado da terra, versículo 31 e 33, atrairei todos a mim. Então, Jesus tinha um propósito de vir aqui e ir na cruz do Calvário por amor a nós. E ele fala com Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E todo que nele olhar, todo aquele, como Paulo disse em Romanos 10, 9, todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus como Senhor e Salvador, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Uau! E João trata da eternidade, da vida eterna, e nós vamos terminar essa aula daqui a pouco falando sobre isso. Mas continuando aqui, né? Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? O conteúdo do livro do Evangelho de João, né, como eu já falei, é a natureza divina de Jesus Cristo. É a apresentação do Deus Filho, do nosso Redentor. O Evangelho de João tem como foco central a natureza divina de Jesus Cristo, a sua pré-existência como o Verbo encarnado. O texto de João apresenta Jesus não apenas como um homem ou um profeta, mas como o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós para trazer a vida e revelar o Pai à eternidade, à humanidade, a revelar o Pai à humanidade. Uau! Fantástico! A divindade de Jesus é construída de forma singular ao longo do todo o texto do livro de João, do Evangelho de João. João inicia seu relato afirmando a pré-existência de Jesus, como já falei, ele apresentou no Velho Testamento como o anjo do Senhor, como teofania. Jesus é antes da existência porque ele é Deus, Filho. Tudo foi feito por ele e para ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Os testemunhas de Jeová, eles mudam a Bíblia para falar que Jesus não é Deus. Essa linha dos testemunhas de Jeová, irmãos, é uma linha que vem lá do primeiro concílio de Nicéia, quando tinha um homem chamado Ário, com a doutrina ariana, que negava a divindade de Jesus. Os testemunhos de Jeová copiaram essas coisas e colocaram como se Jesus não fosse Deus. E eles colocam ali, como em vez de falar, no princípio está... no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, eles mudam, e o Verbo era um Deus. Eles mudam a Bíblia. Então cuidado com os testemunhos de Jeová, viu? Eles não são evangélicos. Eles anulam a palavra de Deus. Então Jesus é Deus. Deus Filho. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Deus forte. Seu nome é maravilhoso. Como o Manoar falou, como o profeta Isaías falou e como João relata aqui no Evangelho de João. O termo grego logos, para verbos, identifica Jesus como a palavra criadora e a expressão máxima de Deus. João deixa claro que Jesus é o criador de todas as coisas, no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, Deus
Filho, Criador do céu e da terra. O versículo 14 aqui de João 1 proclama que esse mesmo verbo se fez carne e habitou entre os homens. Jesus, ele é Deus forte, ele criou todas as coisas. O versículo 3 de João 1, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha, Paulo falou isso também. Paulo falou isso, por exemplo, em Romanos capítulo 11. Vamos lá, Romanos capítulo 11. Paulo diz o seguinte, Romanos capítulo 11, Paulo diz, versículo 33 a 36. Paulo diz, Romanos 11, versículo 33 a 36. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Colossenses capítulo 1, Paulo fala também o seguinte. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20. Eu vou ler para os irmãos. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20, Paulo fala: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que todas as coisas tenham a primazia. Porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-te consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E Paulo fala mais, Filipenses, aqueles versículos que nós conhecemos de cor, né? Filipenses 2, versículo 5 a 11, Paulo disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, e nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Uau! Né? João fala, eis aqui o verbo, ele era Deus, tudo foi feito por ele e para ele. O verbo se tornou carne, cheio de graça e verdade, e habitou entre nós. E João apresenta Jesus como o eu sou. Só o Messias poderia dizer eu sou. E Jesus disse por 7 vezes. Jesus, os 7 milagres revelados no Evangelho de João, mostra que ele é verdadeiramente Deus. E nós cremos que ele é o verdadeiro Deus. E nós estamos nele. Tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Então, vamos falar dos eu sou, que os judeus creem que só o Messias poderia falar em Jerusalém. E Jesus disse. Jesus utiliza expressões que remetem diretamente ao nome de Deus revelado a Moisés no Antigo Testamento, em Êxodo
3, versículo 14. Ele assume atributos exclusivos da divindade ao afirmar, ao declarar. Por exemplo, em João 8, 58. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Jesus disse, respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes de Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Então os judeus que sabiam e criam que só o Messias poderia falar, eu sou o que sou, ao ouvir Jesus dizer em João 8,58, eu sou, antes de Abraão, logo os judeus, no versículo 59, pegarem pedra para apedrejá-lo. Mas ali estava Deus, Filho, Jesus Cristo, o Hamashia bin Davi, o Messias, filho de Davi, o nosso Redentor, o Deus Filho. Então, ali, quando Jesus disse, vamos ver aqui alguns pontos de o eu sou. No versículo em João 8, em João 6, 35, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, quando estão falando do 7, eu sou, aqui. Em João 6, 35, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Lembra que Jesus nasceu em Belém, a cidade do pão. E em João capítulo 6, né, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Versículo 35, está escrito, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que nasceu na cidade do pão, em Belém. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus disse, número 1, Jesus é o sustento espiritual eterno, superior ao maná dado lá no deserto. Ele é o próprio pão da vida. Eu sou o pão da vida. Número 2, do eu sou. Em João 8, versículo 12. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Jesus diz o seguinte. João 8, 2. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12. Está escrito. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Ele dissipa as trevas espirituais e guia os que nele creem. Eu sou a luz do mundo. Então, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, e Jesus fala também que eu sou a porta. Eu sou a porta. No Evangelho de João, João 10, versículo 9, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. João 10, versículo 9. Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar em mim, por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Então Jesus é a porta. Ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. E eu sou a porta. Eu sou a porta. O bom pastor. Em João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o único acesso exclusivo e seguro para a eternidade. Não existe outro caminho. E não existe outro meio. Jesus é o bom pastor. Então nós vimos, Jesus é, número 1, o pão da vida. Jesus é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. E em João 11, 25, Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, versículo 35, eu sou a ressurreição e a vida. Vamos ler aqui, versículo 35.
quando ele foi socorrer Lázaro, que tinha morto há 4 dias, não fala isso depois. João 11, 35, Jesus disse. João 11, perdão. João 11, 25. 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Jesus eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Número 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6, que nós sabemos de cor, né? E todos nós precisamos saber esse versículo de cor. João 14, versículo 6, está escrito, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é o único caminho até Deus. A única verdade, o único meio de um homem ter vida eterna, de chegar até Deus. Não existe outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E número 7, do eu sou, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Em João capítulo 15, versículo 1, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então, aqui revela que Jesus procede toda a vida espiritual e o fruto dos que creem nele. Olha, Jesus é o grande eu sou. Então os judeus criam que só o Messias poderia falar, eu sou o que sou. E Jesus por 7 vezes disse, eu sou, eu sou, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou o que sou. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus é o grande eu sou. O próprio Deus. O Deus Filho. O Deus Filho. Então, os sinais e glória que testifica que ele é Deus. Diferente dos outros evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, João relata poucos milagres, chamando-os de sinais. Cada sinal aponta para a identidade divina de Jesus e a sua autoridade sobre a natureza. Por exemplo, transformar água em vinho, sobre a doença, a cura do paralítico e sobre a morte, a ressurreição de Lázaro. Foram 7 milagres que Jesus efetuou, estão escritos no livro de João. 7 milagres. Sabe, os milagres não são meros atos de poder, mas de sinais. No grego, a palavra semeion, que apontam para quem Jesus é. Cada sinal exige uma resposta de fé. Por exemplo, vamos ver os 7 sinais aqui. Jesus disse, está escrito, perdão. O primeiro milagre que nós vamos ver aqui é João 2, versículo 1 a 11. No Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1, é o sinal de que Jesus transformou água em vinho. Água em vinho revela a glória de Cristo e substitui os ritos de purificação judaicos, né? Ele transforma água em vinho. E lembra que quando o vinho tinha acabado e quando levaram o vinho que Jesus transformou água em vinho ao mestre da sala, ele tomando, ele falou, opa, peraí. Geralmente o costume nos casamentos é dar o melhor vinho primeiro e depois que todo mundo já estiver alegre e tudo, serve o pior, que ninguém vai notar. Mas vocês serviram o melhor vinho agora, depois de todos nós estarmos alegres. Porque foi o vinho que Jesus transformou, água em vinho, perdão. Que Jesus transformou a água em vinho. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 a 11, revela a glória de Jesus. O segundo milagre no Evangelho de João é a cura do filho do oficial, em João capítulo 4, versículo 46 a 54, né?
João 4, 46, 54. Dirigiu-se de novo a Canaã da Galileia, onde da água fizeram vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. Ele rogou que ele descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse: vai, teu filho vive. O homem disse-lhe: vai. Jesus disse: seu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles, e que hora que seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Então, o segundo milagre aqui de João mostra que a sua palavra transcende o tempo. Transcende o tempo e a distância. Jesus não precisava estar no local. Ele falou e aconteceu. E toda a família desse oficial foi salva. Interessante, né? O terceiro sinal, o milagre que Jesus fez, está relatado em João 5, versículo 1 a 15, que é a cura do paralítico em Betseba. O domínio de Jesus sobre a enfermidade e sobre o sábado. Ele é Senhor do sábado. Ele é o próprio Deus. Ele é o nosso Redentor. O quarto milagre, em João 6, versículos 5 a 13, é a multiplicação de pães e peixe. Prepara o terreno para a declaração do pão da vida que nós vimos. Então, um milagre. Jesus multiplicou os pães e os peixes. No quinto milagre, em João 6, 16 a 21. João 6, 16 a 21. É o milagre de Jesus andando sobre as águas. Jesus andando por sobre as águas. Um sinal visual que introduz o eu sou a luz do mundo. Jesus andando por sobre as águas. Perdão, eu extrapolei aqui. O quinto milagre, Jesus andando por sobre as águas, demonstra o seu poder sobre a natureza e acalma os medos. E acalma os medos. No versículo 20 de João 6. Não tenha medo, sou eu. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. E o sexto milagre, aí sim, a luz do mundo. A cura do cego de nascença. João 9, versículo 1 a 7. Né? Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Enquanto os discípulos estavam procurando um culpado para aquele homem que nasceu cego, Jesus viu ali uma oportunidade para mostrar que ele é a luz do mundo. E ele curou a cegueira. Jesus respondeu no versículo 3, respondeu Jesus: nem ele, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. No versículo 6, Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos seus olhos, dizendo: vai, lava-te no tanque Siloé. Ele foi e voltou vendo. Esse é o sexto milagre. O sinal visual que introduz o eu sou a luz do mundo. O sétimo milagre que Jesus fez é a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro. Em João 11, versículo 1 a 44. Jesus, ele ficou sabendo que Lázaro estava doente e que tinha falecido.
E ele ficou mais 4 dias ainda com seus discípulos. E ele disse, vamos até Lázaro, porque ele dorme. E os discípulos, se ele dorme, então ele é tranquilo. Ele falou, não, Lázaro morreu. 4 dias. E Jesus foi até Lázaro. Marta e Maria, suas irmãs, disseram, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria falecido. Aí Jesus fala, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Mas Jesus teve compaixão de Marta e Maria, porque Lázaro era um grande amigo de Jesus. No versículo 35 de João 11, Jesus chorou. E Jesus foi levado até a sepultura de Lázaro. E ele mandou remover a pedra. Remova a pedra. Mas, Senhor, já fede, já faz 4 dias. Jesus, remove a pedra. Removeu a pedra. E Jesus falou, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu para fora, com as mãos e pés atados. Eu creio que esse é o fulano, né? Com as mãos e pés atados. E Jesus, desatai-o. Deixai-o ir. Então, o clímax dos sinais, provando o seu poder sobre a morte. E todos viram esses sinais. Então, João revela esses 7 sinais que Jesus fez, que prova que ele é Deus, Filho. Ele tem poder sobre os alimentos. Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre os aleijados, cegos, enfermos. Ele tem poder sobre a morte. Ele é Deus. E seu nome é Jesus Cristo, o nosso Redentor. Então, irmãos. Opa. Deixa eu colocar minha folha aqui para mim não perder. Então, diferente dos outros evangelhos, João relata esses 7 milagres, que ele chama de sinais, né? Sinais. E mostra também, João, a igualdade com o Pai. Jesus afirma abertamente, no evangelho de João, sua unidade com Deus. Em João 10:30, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Somos um. Somos um. Ele também reivindica o poder de perdoar pecados e julgar o mundo. Prerrogativas que pertencem exclusivamente ao Criador. Jesus reivindica. O propósito principal, né, capítulo 20, versículo 31 que nós vimos, o objetivo do autor é claro e declarado no final do livro. Estes, porém, foram escritos para creais que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais nele vida eterna. Então, Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Deus eterno. E ao fazer esses milagres, provando a sua identidade, que é Deus, né, revela a dinâmica da fé. Em João, a fé não é uma mera aceitação intelectual de um milagre, mas uma entrega relacional. Uma fé verdadeira. Jesus muitas vezes confronta as multidões que o seguem apenas pelos benefícios materiais e sinais, desafiando-os a confiar na sua pessoa. E o resultado de tudo, ao confiar em Jesus Cristo, ele destaca no Evangelho de João a vida eterna. A vida eterna. No Evangelho de João, a vida eterna não é apenas uma promessa de existência após a morte, mas uma realidade espiritual presente. A vida eterna começa no exato momento em que o indivíduo conhece a Deus e crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Quando o homem nasce de novo, a vida eterna começa ali.
O significado desse conceito no livro de João é profundo. O propósito central, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A definição de Jesus em sua oração sacerdotal, né? Jesus afirma em João 17, versículo 3, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Uma transformação presente. A vida eterna é um relacionamento íntimo e diário com Deus, restaurando a comunhão que foi quebrada pelo pecado, e assim fazendo que nós tenhamos acesso imediato ao trono da graça. Jesus garante em João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Uau! Isso é profundo, né? Tem a vida eterna. Então, irmãos, nós estamos aqui com 1 hora, a vida eterna. Então, para a nossa edificação e para a nossa instrução, nessa aula, aula de número 6, né? Jesus, ele apresenta como eu sou, o Hamashia ben Davi. Eu sou o que sou, só o Messias poderia dizer. João revela os 7 milagres que identifica Jesus como o Deus criador de todas as coisas, sobre a sua autoridade, sobre o seu poder. E por isso o próprio João fala que este mundo nos odeia. Ele fala que este mundo nos odeia, porque nós conhecemos o Deus vivo, o Deus Filho, o Deus Pai. Nós temos o Espírito Santo, nós fomos selados pelo Espírito Santo e por isso o mundo nos odeia. João disse, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, vede, contemple, observe que grande amor tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Sabe, este é o grande amor de Deus, e João destaca isto, né? Somos amados pelo Pai com um amor incondicional, um amor que liberta, que transforma, um amor que cura as feridas, um amor que nos fez filhos de Deus. E por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. João 1,12, João disse, a todos que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós temos muitos motivos nas nossas vidas, como homens e mulheres, para chutar o balde, desistir, não é verdade? Porém, quando nós discernimos o amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, Deus Filho, e que Ele nos ama incondicionalmente, veremos que o nosso Deus jamais irá desistir de nós. Então, nós não desistimos. Seguimos em frente e de cabeça erguida, confiantes que Ele poderá mudar nossa sorte diante dos nossos olhos. Lembra, amados irmãos, Jeremias 29:11 até versículo 14a, Deus disse, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, passareis a orar a mim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Jeremias 29, versículo 11 a 14a. Jesus, em sua oração por nós, no Evangelho de João, em João capítulo 17, versículo 15, Jesus disse, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os preserve do mal. Não peço que os tires do mundo, mas que sim, que os guardes do mal. Deus nos preserva do mal por causa do grande amor para conosco. Assim como Deus nos ama, devemos nós amar uns aos outros também
incondicionalmente. No Evangelho de João, capítulo 15, João 15, versículos 9 a 19. Sabe, lá na lei, Deus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Porém, na graça, no nosso tempo, né? Em João 15, versículo 12, Jesus nos dá um outro mandamento. E o mandamento, olha lá, João 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou? Como foi que ele nos amou? Ele nos amou com um amor incondicional. Estávamos perdidos, sem Deus e sem esperança no mundo, como Efésios 2:12 está escrito. Mas ele nos amou incondicionalmente, sem exigir nada em troca. Jesus não exigiu e não exige nada em troca. Ele nos ama incondicionalmente, com amor ágape, porque ele é Deus. E ele falou assim, assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros também. Jesus deu a sua vida por cada um de nós. Ele resolveu o nosso problema que impedia nos chegar até Deus, o pecado. Na cruz, ele gritou, está consumado. Ali estava Deus gritando, está consumado. Com seu próprio sangue. Atos fala que com o seu próprio sangue, Deus pagou um preço alto por cada um de nós. Com o seu próprio sangue. Em Atos, Paulo fala sobre isto. Então, ele resolveu o nosso problema. Foi na cruz que Jesus consumou a obra planejada com o Pai e com o Espírito Santo. Foi na cruz que o amor de Deus foi revelado para cada um de nós. Somos amados pelo Pai e guardados por Jesus Cristo. Jesus disse em João 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Sabe? Então Jesus nos manda amar uns aos outros e nos chama de amigos. Se nós amarmos uns aos outros, se nós fazermos o que ele nos manda fazer, nós seremos amigos. Vós sois meus amigos. Em João 15, versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. Como eu vos amei. O que ele nos manda? Amar uns aos outros, como ele nos amou. Não exigir nada em troca. Não permitir nada neste mundo tenebroso impedir que nos amemos uns aos outros. Você e eu, quando nós estamos na igreja, não é para nós ficar olhando para o erro de um ou de outro. Quando nós olhamos e apontamos para o erro do irmão, nós só devemos pensar que ele foi o primeiro na frente de nós, o próximo somos nós. Todos nós estamos sujeitos a errar. Então nós não devemos apontar dedos para outros, mas avaliar nós mesmos se estamos na fé. Amar uns aos outros, sem exigir nada em troca. Jesus diz, faça isso e vocês serão meus amigos. Jesus disse em João 15, versículo 16, não foste vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi para que vais e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, Jesus também deixa claro para nós que não foi nós que escolhemos ele, foi ele que nos escolheu. E ele nos manda amar uns aos outros incondicionalmente, como ele nos amou, sem exigir nada em troca. Irmãos, Jesus é Deus. E aqui no Evangelho de João, Jesus revela, olha, eu preciso ir na cruz. Eu preciso morrer pelos pecados de toda a humanidade. João Batista falou no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui no Evangelho de João, Jesus disse, eu preciso ir.
em João 14, vou preparar mansões celestiais. Mas não vou deixar vocês sozinhos. Mandarei o Consolador. Aqui no João, Evangelho de João destaca o ministério do Espírito Santo. Ele ia convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E agora o Espírito Santo ia habitar em todos aqueles que crescem em Deus por meio de Jesus Cristo. Então, irmãos, o Evangelho de João é maravilhoso. Ele mostra, ele revela Jesus Cristo, o nosso Redentor, como Deus Filho, o Deus de toda a terra. O nosso Redentor, que vive e vive para sempre. Ele falou isso para o próprio João, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. João estava com 97 anos, quebrando pedra na ilha de Patmos. E Jesus chegou para ele glorificado, e João caiu no chão. E Jesus tomou ele pela mão e colocou de pé e falou: olha, eu sou aquele que morreu, mas eu sou aquele que vive e vivo para todo sempre. Tem as chaves da vida e da morte, do céu e do inferno. Eu estou vivo e vivo para sempre. Ele, o próprio Deus, Jesus Cristo, Deus Filho, está vivo e vivo para sempre. E Ele habita em nós, em cada um de nós que somos nascidos de novo. Gálatas 2:20. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, Mateus apresenta Jesus como Rei, o Messias. Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. Lucas apresenta Jesus como o homem divino, o Filho do homem. João apresenta Jesus como Deus, o Criador, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. E ele falou: eu sou o que sou. Só o Messias poderia dizer. E Jesus diz: eu sou o que sou. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o que sou. E ele fez 7 milagres maravilhosos revelados no Evangelho de João, que revela que ele é Deus Filho, o nosso Redentor. Amém? Aleluia! Nós vamos ficar por aqui então. Então, amados, eu aconselho a cada um de vocês, que são homens e mulheres, manejadores bem da palavra de Deus, a orientar na igreja de vocês, aos novos convertidos, que leem o primeiro livro da Bíblia que eles deviam ler, os novos convertidos, é o Evangelho de João. O Evangelho de João, que mostra Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus Filho, o nosso Redentor, se dando na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. Amém? Aleluia! Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Israel, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, o Messias de Israel, Deus Filho, o nosso Redentor, nós te louvamos, ó Pai. Que o Senhor estenda as suas mãos sobre cada aluno, cada aluna, sobre os seus familiares, supre as suas necessidades, abençoe cada um nessa semana, no nome glorioso de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém e amém.